Desejo que estas palavras te fortaleçam, nutrindo tua coragem e fé para enfrentar este novo dia que se apresenta em sua vida. Que a inspiração divina ilumine cada passo de sua vida no dia de hoje. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Adistéia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né? Ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para Nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Que muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração.
É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar, que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar, o discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então, a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligado, todo esse texto, né, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito. Acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui alguns momentos do nosso programa de direção espiritual a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século, e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso, cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental
porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar? Nessa purificação. De julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que são trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo o mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também. E aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe mesmo, vou corrigir. O imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso. E que me motiva a viver assim também. Então, eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas, tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Ela disse: Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade de lidar com os problemas da vida. Muitas vezes eu os encaro como prejuízo e fico muito distante dessa perspectiva que vocês sempre apontam, que ele pode ser favorável ao meu crescimento. Sempre que sou emparedada pelo sofrimento, não me vem outra coisa senão a ideia de estar vivendo um prejuízo. Muitas pessoas certamente vivem o mesmo conflito com você. Eu particularmente também tenho isso. Em muitos momentos da minha vida eu olho para aquilo que eu estou precisando enfrentar e não consigo ver uma perspectiva positiva daquilo que como você bem diz, do emparedamento que às vezes o sofrimento faz com a gente. Nem sempre a gente tem a sabedoria de perceber que aquele momento é favorável. Às vezes é só o tempo que vai nos revelando isso. Agora, a gente precisa ter naquela hora uma serenidade, uma postura, pelo menos, que possa favorecer o florescimento deste aprendizado. Na nossa vida, nós precisamos o tempo todo articular realidades
que nós entendemos e outras que não. E o sofrimento será sempre um mistério para nós. De vez em quando a vida nos coloca numa situação e a gente não tem para onde ir, e nós precisamos resolver aquele conflito ali, a gente precisa continuar em pé. Não dá para desistir, né? E às vezes, esse posicionamento diante daquilo que nos ocorre, ele é difícil mesmo. Eu compreendo o que você está dizendo, porque experimento isso na minha vida. Diariamente preciso buscar sabedoria para eu dar conta de administrar as dificuldades que me acontecem. E agora, José, já ouviu esse poema? É um momento justamente em que esse personagem, criado por Drummond de Andrade, que na verdade é um pouco de cada um de nós, é colocado diante de uma situação que ele precisa administrar. Está aqui no livro. Ó. Existem algumas formas de sofrimento que parecem nos colocar diante de um beco sem saída. Essa dificuldade que às vezes a gente tem de perceber o que aquele sofrimento pode fazer comigo. Para onde eu posso ir depois dessa dor? Não há para onde fugir. É como se estivéssemos diante da própria vida nos perguntar, e agora? Quem não passou, né, por um momento assim? Em que você só tem essa pergunta, e agora? O que eu faço com tudo isso? De vez em quando, o sofrimento faz isso com a gente. Você fica como que paralisado diante dos fatos. Digamos que você está passando pela perda de alguém. Aquela morte, no primeiro momento, nos paralisa. E a vida faz essa pergunta, e agora? Como é que você vai continuar sem ele? Como é que você vai administrar a vida sem ele? Pois é, aqui no poema e na nossa vida, o agora já está aqui. E é preciso reagir. Não há para onde fugir. Já experimentei isso na carne. E creio que você também já tenha experimentado. Por vezes a dor nos coloca em caminhos estreitos. Ela nos tira as ilusões, porque é crua como a carne que nos prende aos ossos. Por isso pode nos fazer crescer quando administrado do jeito certo. Nas histórias das mães que perderam filhos, diante de agoras semelhantes, as reações podem ser muito diferentes. Minha mãe também sofreu o golpe. Viveu o inferno de ter que sepultar uma filha, alterando assim a ordem natural da vida, cuja regra deveria ser os pais jamais sepultarem os filhos. E diante de um fato tão cruel, a pergunta da vida foi feita à minha mãe. A pergunta da vida foi feita a muitas mulheres e a muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Que às vezes é assim, minha gente. Na hora do sofrimento nós queremos fugir dele. Mas se a gente observa o movimento com sabedoria, não há outro lugar senão estar nele mesmo. É a melhor maneira de curá-lo. É a melhor maneira que você tem de enfrentar o sofrimento, é percebendo-o em toda a sua totalidade. Talvez seja por isso que você não esteja conseguindo compreendê-lo como uma oportunidade de crescimento e você só o interpreta como um prejuízo, porque você não entrou no coração dele. Você só esbarrou nas aparências do sofrimento, e quando a gente fica só nas aparências do sofrimento, ele soará sempre como um prejuízo para nós. Só quem entra no coração dele é que vai descobrir a lição que ele pode nos dar. Volto a dizer, somos superficiais demais. Somos superficiais nas nossas alegrias, somos superficiais nos nossos sofrimentos. As estradas que eram tantas foram reduzidas. Isso acontece no sofrimento. Parece que você não vê outras estradas, só vê aquela. O sofrimento retira tudo aquilo que parecia ser amplo antes dele chegar. É preciso escolher o que faremos. Não temos mais tudo o que tínhamos. A vida estabeleceu
um novo quadro. E agora? Diante do sofrimento não temos o direito de dormir. É preciso velar, buscar o caminho fácil das fugas. E sim, o mais exigente, o mais tenebroso, o mais cruel, o que nos leva a nós mesmos. Recordo-me que depois de ter recebido a notícia da minha irmã, a minha mãe não quis tomar nenhum medicamento que a deixasse mais calma. Ela me dizia, olhando nos meus olhos: a gente tem que viver tudo, não tem, meu filho? Não podemos fugir de nada, não é mesmo? Deus está comigo, Ele vai me dar força. E assim aconteceu. Em nenhum momento ouvi uma blasfêmia saindo da boca daquela mulher. O choro silencioso, fundo, em nenhum momento cedeu lugar aos gritos de desespero. É justamente essa dureza que precisa cair por terra. Sofrimento é uma experiência de humanização. Ao perder todo o contexto de suas possibilidades, não lhe resta muita coisa a não ser o destino de sua humanidade. A dureza o priva até mesmo da solução mais fácil, a mais covarde. Minha mãe, naquele momento, ela estava imersa na realidade dela. E desde criança ela aprendeu a sofrer com as perdas. Ela nunca enxergou, marido Carmo, como um prejuízo. A minha mãe sempre teve facilidade de abrir a caixa do sofrimento, sabe? Como se fosse um presente, e descobrir o que estava dentro dela. Porque desde menina, a vida perguntava para ela: e agora, Ana? Da mesma forma como a vida pergunta a você também. Eu sei que você também já passou por situações de ser como o José do poema do Drummond de Andrade. E agora? O que você faz com tudo que você tem diante de você? O que você faz com a mãe morta, com o pai morto, com o irmão morto, com o amigo que traiu, com o casamento que acabou, com o desemprego que chegou? O que você faz com a tristeza que lhe ocorre? A vida lhe pergunta: e agora? Como é que você vai encaminhar a sua vida depois dos acontecimentos trágicos? Vai querer uma solução? Vai querer descobrir o que isso pode lhe dizer, o que isso pode lhe ensinar? Ou você vai permitir que a amargura venha derramar o seu manto sobre você? Porque é assim: quando nós não temos a coragem de abrir a caixa do sofrimento e aprender com tudo aquilo que está ali dentro, ele pode se tornar amargura em nós. Aí a amargura paralisa, não deixa ir adiante. Não deixa a gente crescer. E por isso que é tão interessante e tão nobre da nossa parte olhar nos olhos de todas as realidades, contemplá-las da mesma maneira, com a mesma profundidade com que Nossa Senhora fazia, e procurar aprender com elas. Não se desespere diante daquilo que a vida está lhe oferecendo. Antes do desespero, faça a pergunta certa: e agora? O que você pode fazer daquilo que a vida lhe fez? E agora? O que você pode aprender com essa traição? O que você pode aprender com essa morte? Ah, padre, é tão difícil, eu sei. Não é fácil para ninguém. Mas você pode ter certeza que todas as pessoas, as mais interessantes que eu encontrei na minha vida, elas souberam lidar bem com a pergunta da vida: e agora? Elas não se entregaram. Elas não permitiram que o rancor, que a amargura viesse depositar o seu manto sobre elas. Elas quiseram aprender. Às vezes a gente só precisa fazer esse movimento, ter coragem de escutar o
que o sofrimento está tentando nos dizer. Antes do desespero, antes de achar que não tem solução, ouse perguntar ao seu sofrimento o que ele pode lhe trazer de bom. Eu espero, desejo, do fundo do meu coração, que Deus lhe ajude a conviver com Ele. Que Deus lhe ajude a conviver com a sua dor, com o seu desconforto. E que a partir desse desconforto, você se torne uma pessoa melhor. Que sim, o sofrimento tem o poder de nos educar, de nos fortalecer, de nos tornar maiores. Derrame sobre você, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração. Procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse.
Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer. Até você ter o direito de eleger. Ele falou, não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer, eu não perdi tanto assim. Porque, na verdade, a pessoa que eu achava que eu amava nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim, eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim, ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou, você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo e você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Porque a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem nada, não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder,
é quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo. São estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas 2 crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida,
ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora é como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos, o jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo, o jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leito derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de exposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados.
O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo é maravilhoso, e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo, nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda
estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você fraternidade falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando... Você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro. Você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor. De olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos, para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer para a gente mesmo quem a gente é. E eu... de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade.
Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de exposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todos
todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você fraternidade falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só que é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né? Do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente.
E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. Eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Eu particularmente gosto de compreender o fim do mundo como todos os dias, sabe? Hoje o mundo terminou para mim. Eu vou dormir e vou ter a oportunidade de finalizar esse mundo. Então eu passo pela minha consciência, faço uma leitura de como vivi, de como experimentei ser quem eu sou, do que eu escolhi para mim, e dou um jeitinho de amanhã amanhecer para começar a criar um mundo de novo, para ele terminar no final do dia. Então, eu gosto de viver o meu julgamento todo dia. Eu participo desse julgamento. Sou o juiz, sou o réu, sou tudo. Eu gosto de fazer essa experiência de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. Isso é tão significativo na nossa vida, minha gente. Porque eu preciso, o tempo todo, passar pela experiência de quebrar as cegueiras que me impedem de ver o que realmente merece ser visto.
até na miudeza dos meus dias, como eu corro o sério risco de dar atenção àquilo que pode esperar e deixar de fazer aquilo que não pode esperar. Muitas vezes fico cego pelo meu excesso de trabalho, por tantas outras coisas que vão tomando o meu tempo, e de repente alguém exerce na minha vida o mesmo papel que esse cego, que Jesus exerceu na vida do cego. Abre-lhe os olhos. Uma palavra tem o poder de abrir os olhos. E como tem? Quando essa palavra é verdadeiramente comprometida com a nossa felicidade, com a nossa alegria, quando essa palavra está de fato comprometida com o nosso bem, ela abre os nossos olhos. Ela faz mais que isso. Ela nos faz ver estradas que antes a gente não via sozinho. A conversão começa na escuta. É uma palavra que nos desinstala, que nos incomoda. É aquela velha experiência de sermos invadidos por um pensamento, por uma imagem. Uma experiência que nós fazemos desde criança, por isso eu digo que é uma velha experiência. Nós já estamos acostumados a ser perpassados pelas imagens, pelas palavras, pelos gestos. É assim que a gente se torna a gente. Se você for pensar, a pessoa que você se tornou está intimamente ligada a todas as imagens que você viu pela vida, a todos os gestos que lhe foram direcionados, a todas as palavras que lhe foram ditas. Ninguém é por acaso. A gente vai sendo construído como pessoas aos poucos, como se nós fôssemos um grande mosaico, cujas pequenas peças foram colocadas em fases diferentes da nossa vida, por pessoas diferentes, de maneira que fica até difícil dizer, né? Quem sou eu? Eu não tenho como dizer quem sou eu sem me recordar de todas as experiências que eu vivi. Claro, muitas são inconscientes, estão escondidas dentro de mim, eu não tenho acesso a elas, mas elas são atuantes. Que às vezes as pessoas podem passar uma vida inteira, né, sem refletirem. E isso é sem dúvida é muito fácil isso acontecer, né? A gente não se problematizar. Às vezes a gente não quer muito conflito, né? E às vezes a gente nem gosta muito de quem nos conflitua, né? Deus não brincou quando te fez. Deus não errou quando te fez. Pode ser que você erre com aquilo que Deus fez de você, mas Deus não errou quando te fez. Se por acaso hoje existe um desconforto com a vida que você vive, presta atenção no campo que semearam ao seu redor. Preste atenção se prevalece o joio ou se prevalece o trigo. Uma semeadura que é feita de maneira comunitária, viu? Não jogue a responsabilidade no outro e nem retire a sua responsabilidade. Quem quiser analisar a qualidade de seu campo, semeadura, terá de colocar os dois contextos, o que eu semeio e o que foi semeado pelo outro em mim. E não tenha medo de arrancar o joio que lhe faz esquecer que você é sublime. Não tenha medo de trazer para perto de você realidades e pessoas que lhe recordem o quão sublime você é. Muitas angústias hoje estão intimamente ligadas a momentos do nosso passado. Então eu não tenho como corrigir o hoje se eu também não acessar o que é passado. Por isso que a gente fala que toda vez que a gente se dispõe a viver o Evangelho, a gente começa a viver uma desconstrução natural de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente aprendeu coisas na infância que dificultam hoje a experiência e a vivência de valores cristãos. Então a gente sempre precisa tomar consciência daquilo que ainda não é cristão em nós. E identificar os motivos
da nossa dificuldade em viver aquele valor cristão. Para isso a gente vai tomando contato com a palavra. A Sagrada Escritura rasga a nossa alma, rasga a nossa mente e deposita em nós a semente do Evangelho. E aí aos poucos nós vamos ficando configurados ao Cristo. A minha mente, que não é cristã, porque ela está marcada pelo pecado, ela está marcada pelos limites da minha história. Posso dizer isso. Claro que, graças a Deus, nós já avançamos muito. Temos muito cristianismo já na nossa mente. Mas pode ser que a gente encontre algumas pessoas que ainda não conseguiram captar quase nada do cristianismo por causa das dificuldades pessoais que enfrentou. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades muito graves, humanas, limites humanos, que hoje impossibilitam essas pessoas de fazer uma experiência sincera do Evangelho. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Como é que deve fazer isso, como é que deve fazer aquilo. Mas não tem muita complicação nessa resposta. É você parar para se perguntar se a sua vida, se o seu jeito de ser está provocando coisas boas. Se a sua arte, se o seu trabalho, se o seu ofício. É fácil a gente permitir que o cansaço, essa vida cada vez mais desgastante que nós estamos vivendo, é fácil a gente permitir que tudo isso fique esquecido dentro de nós. É fácil a gente se nivelar por baixo, a gente se transformar num profissional medíocre, num pai medíocre, numa mãe medíocre, uma professora medíocre. Mas eu acho que vale a pena a gente reativar dentro de nós esse desejo de ser um instrumental de felicidade na vida do outro. De nós dividirmos com o outro essa responsabilidade de tornar o mundo melhor. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. Quem absorve a certeza do amor de Deus em sua vida, vence qualquer batalha, por mais difícil que seja. Porque quando nós somos amados, minha gente, nós temos uma imunidade que nos ajuda a vencer as batalhas. É como se a gente tomasse uma vitamina diária. O corpo precisa de vitaminas, até mesmo de toda uma produção hormonal, para que a gente tenha imunidade. Eu me lembro que quando era criança e na escola, as professoras de ciências nos ensinavam que a imunidade eram soldadinhos de defesa, não era assim? Sim. Eles combatiam para a preservação da nossa saúde. Sempre que vinha um vírus invasor, uma bactéria, os soldadinhos são recrutados, o nosso organismo coloca esse sistema imunológico trabalhando para destruir aquilo que quer nos destruir. Emocionalmente é a mesma coisa.
Toda vez que nós estamos necessitados de imunidade espiritual, toda vez que nós estamos necessitados de imunidade afetiva, o amor de quem nos ama é a primeira proteção. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. O meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, ou para me dar condições de ter o tempo da recuperação. Em cada reflexão, buscamos não apenas fortalecer a fé, mas também nos reconectar ao amor transformador de Jesus. Ao se inscrever, você está convidado a compartilhar nos comentários como o amor divino tem tocado sua vida. Juntos, celebramos a presença de Jesus em nossa jornada espiritual.